Então, vamos continuar o nosso curso de circunferência e agora nós vamos falar das posições relativas entre a reta e a circunferência. Então, consideremos as três possíveis posições de uma reta em relação a uma circunferência. Primeiro, a reta é secante à circunferência. Então, observa que nós temos aqui uma reta. Observa que a distância ela é menor do que o raio, então a reta ela é secante à circunferência. Nesse caso, a distância entre o centro da circunferência e a reta é menor do que o raio. A reta e a circunferência têm dois pontos em comuns. Observa que a circunferência toca a reta em dois pontos. Então, quando a reta ela é secante à circunferência, o raio, a distância vai ser menor do que o raio, né? A distância entre o centro da circunferência e a reta é menor do que o raio, e a reta e a circunferência têm dois pontos em comum. A outra possibilidade é quando a reta ela é tangente à circunferência. Observa que, nesse caso, a distância entre o centro da circunferência e a reta é igual ao raio. A reta e a circunferência têm um único ponto comum. Isso aqui é importante você saber. Quando a distância entre a reta e a circunferência... quando a distância entre o raio e a circunferência forem iguais, então observa que a reta ela é tangente à circunferência e a reta e a circunferência ela têm apenas um único ponto em comum. E a terceira possibilidade é quando a reta é exterior à circunferência. Então veja, nós temos aqui a distância, veja que a distância do centro até a reta é maior do que o raio. Então, nesse caso, a distância entre o centro da circunferência e a reta é maior do que o raio. A reta e a circunferência não têm nenhum ponto em comum. Então, são três possíveis casos em que nós vamos ter da distância entre entre a circunferência e a reta. Primeiro caso é quando a reta é secante à circunferência. Nesse caso, o raio é menor do que a distância. A distância é menor do que o raio e a circunferência corta a reta em dois pontos. O segundo caso é quando a reta é tangente à circunferência e aí a distância vai ser igual ao raio. Nesse caso, eles vão ter um único ponto em comum. E no outro caso é quando a reta é exterior à circunferência. Nesse caso, a distância é maior do que o raio e eles não vão ter nenhum ponto em comum.